zinco é um mineral muito importante no nosso organismo. Ele é responsável por diversas funções no nosso metabolismo em diversas etapas. A falta de zinco pode interferir em diversos aspectos da nossa vida, inclusive ele é muito importante para o crescimento adequado das crianças. Assim, a infância é uma fase que ele é fundamental de estar na quantidade adequada no organismo. Ele pode também, na falta dele, ter alterações na nossa pele, pode atrapalhar a cicatrização, formar alergias, dermatites, que são inflamações, então ele vai interferir no funcionamento adequado dessa parte do nosso tecido da nossa pele também. A falta de zinco também interfere na nossa parte gastrointestinal, no nosso estômago e intestino. Inclusive, quando há falta de zinco, há um desequilíbrio na nossa flora intestinal, podendo deixar a mucosa, que é a região onde é absorvido o alimento, mais vulnerável a bactérias e atrapalhar a absorção de outros nutrientes e aumentar o risco de diarreia, principalmente também na infância. Na parte do nosso sistema nervoso central, que é na nossa parte dos nossos nervos, do nosso cérebro e dos nervos do corpo, existe também uma importância muito grande desse zinco nos processos, nas conexões do nosso cérebro. Por isso que a falta do zinco pode atrapalhar a nossa memória, o nosso desenvolvimento cerebral também quando a gente está na infância, também interfere no nosso envelhecimento e na parte psicológica, na parte de transtornos psíquicos como ansiedade e depressão. Outra função do zinco que é bem conhecida é na sua parte imunológica. A gente sabe que ele vai interferir também na nossa defesa contra infecções. Assim, também ele é fundamental que esteja adequado para que a gente consiga ter uma boa imunidade. Outro aspecto que também está relacionado é a nossa parte músculo-esquelética. A gente sabe que a falta de zinco está associado com baixa massa óssea, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. A deficiência de zinco, ela é muito prevalente na população mundial. Entre 17 a 20% da população tem deficiência de zinco. Ela foi descoberta em 1961 e ela é mais frequente em populações que há uma ingestão menor de produtos de origem animal. Quais são as pessoas que têm mais risco de desenvolverem deficiência de zinco? A gente tem que lembrar sempre das crianças, dos adolescentes, das gestantes e das mulheres que estão amamentando, porque são um grupo que tem uma necessidade maior de zinco. Então, a chance de ter uma deficiência é maior também. Isso também é frequente nos idosos, seja por distúrbios de absorção, mas também por a deficiência na alimentação, que é uma tendência de haver uma maior riqueza nutricional nessa população também. Assim como populações carentes e pessoas que têm distúrbios gastrointestinais, pessoas que têm distúrbios de absorção do intestino, já que o zinco é absorvido no intestino delgado. E se você não tem um intestino funcionando bem, pode ter maior risco de deficiência. Um exemplo disso é pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais e também quem fez cirurgias no estômago e intestino, como por exemplo pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. A gente sabe também que há maior chance de deficiência em pessoas com distúrbios metabólicos, como por exemplo doenças crônicas como a insuficiência hepática, a cirrose, quando o fígado não está funcionando corretamente. Isso pode atrapalhar com que haja um funcionamento perfeito dessa a utilização do zinco e na absorção do zinco. As melhores fontes de zinco são de origem animal, como por exemplo os mariscos, as ostras, que tem uma concentração muito alta, mas também está presente na carne de boi, na carne de porco, de frango, nos ovos, também no leite e no queijo. Para as pessoas que não ingerem produtos de origem animal, como por exemplo os veganos, é necessário maior atenção na alimentação, porque há um maior risco de deficiência de zinco, porque o zinco de origem vegetal é menos absorvido do que o de origem animal. Um dos motivos é que a proteína animal ela aumenta a absorção de zinco, ela melhora a disponibilidade do zinco e também vai ajudar a reduzir a ação dos fitatos, que são substâncias presentes nos cereais e nas leguminosas dos vegetais, que são bastante ingeridos por quem é vegano também, até para utilizar como fontes de proteína, como nas leguminosas. E esses fitatos, eles atrapalham a absorção de zinco e a proteína animal ajuda a fazer com que esses fitatos sejam inativados e aumente a solubilidade, aumente a disponibilidade desse zinco para ser absorvido corretamente. As fontes vegetais de zinco principais são algumas sementes, como o gergelim, a semente de abóbora, o girassol. Também está presente no germe de trigo, nos flocos de aveia, nas castanhas e nas amêndoas.
Assim, as pessoas que são veganas ou que não ingerem com frequência produtos de origem animal precisam ficar atentos à quantidade de zinco que está ingerindo na dieta e tentar comer uma quantidade maior desses alimentos diariamente. Qual que é a dose necessária de zinco para a população geral? Para as mulheres é cerca de 8 miligramas de zinco, isso em condições normais, a gente não está falando de gestantes, que podem necessitar de uma quantidade maior, e nos homens cerca de 11 miligramas. O ferro em excesso também pode atrapalhar a absorção de zinco, por isso que é importante tomar cuidado com o uso de suplementos sem orientação médica, porque às vezes o excesso de outros suplementos pode interferir na absorção do zinco. O máximo de consumo de zinco por dia, que não vai causar intoxicação e prejudicar o organismo, é 40 miligramas. Em casos de situações especiais em que a pessoa está com um quadro infeccioso, diarreia, a gente costuma utilizar uma dose maior de zinco, em torno de 20 a 40 miligramas no máximo, devido a essa necessidade de maior quantidade para ser absorvido corretamente e ajustar as funções metabólicas. Quando há excesso de zinco, pode haver alguns sintomas como náuseas, cansaço, lentidão, dor de estômago. Além disso, a gente sabe que o excesso de zinco pode reduzir a absorção de cobre, ele vai inibir essa absorção correta e a gente pode ficar então com deficiência de cobre quando há um excesso de zinco sendo consumido, principalmente com suplementos. E essa falta de cobre também pode interferir no nosso metabolismo, causando uma anemia, redução dos leucócitos, que são os glóbulos brancos de defesa do organismo, e até redução do HDL, que é o nosso colesterol bom. Por isso que a indicação de uso de suplementos contendo zinco deve ser feita pelo médico, acompanhe, não façam automedicação. Se vocês estão nesses grupos de risco e vocês querem fazer um acompanhamento para garantir que estão tendo um aporte adequado, façam um acompanhamento médico, passem no endocrinologista, passem também no nutricionista para fazer uma melhora na sua alimentação, principalmente quando tem restrições alimentares, para que você consiga ter uma melhor saúde e tenha uma quantidade adequada de zinco na sua dieta. Até o próximo vídeo!